Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. Vai ser enterrado amanhã o corpo da mulher que morreu atropelada na zona norte de São Paulo durante o fim de semana. O motorista que fugiu depois do acidente é o namorado dela. Ele só foi preso porque passou por um sistema detector de placas que existe no estado. Mais de 34 mil pessoas foram presas em flagrante com a ajuda do equipamento desde a implantação do sistema há 3 anos. A van foi localizada em uma das principais avenidas da zona norte de São Paulo. A polícia militar foi acionada e abordou o veículo. Mão na cabeça aí, cidadão. Afasta a perna. Eu estava vindo de novo, liguei o carro e passei por cima diferente. O motorista é suspeito de atropelar 3 pessoas. Uma delas, a própria namorada. A última com fratura exposta na perna. O crime aconteceu durante a madrugada de domingo e teria sido motivado por ciúmes. Rosângela Silva Varjão, de 51 anos, morreu no local. A filha dela e o genro foram socorridos e levados para o hospital. Paulo César da Silva foi preso em flagrante pelos crimes de feminicídio e dupla tentativa de homicídio. A prisão aconteceu depois que os dados do veículo e do motorista foram colocados no sistema de monitoramento da Polícia Militar de São Paulo. São quase 8 mil câmeras espalhadas por toda a região metropolitana e uma base de dados aprimorada por inteligência artificial para ajudar a fazer os rastreamentos. As câmeras permitem que os policiais aqui desta sala acompanhem em tempo real tudo o que acontece na maior cidade do país. O programa Muralha Paulista foi implementado em 2023. Segundo a Polícia Militar, no ano passado, 34.480 pessoas foram presas em flagrante com a ajuda do sistema. O Muralha é uma integração e um trabalho de inteligência policial dos sistemas, né, que visa entregar aos policiais a informação mais precisa para que eles possam realizar as prisões. Nós conseguimos começar a fiscalizar coisas que antes, por exemplo, não eram fiscalizadas, como, por exemplo, a saída temporária, né, como, por exemplo, as condições judiciais daqueles que são liberados pela justiça, mas tem que aguardar algumas condições, tem que cumprir, tem que ficar em casa, não pode sair da cidade. Explosão causa incêndio em plataforma da Petrobras, no Rio de Janeiro. Polícia Federal apreende meia tonelada de cocaína em pista clandestina de pouso em Goiás. Morre na Itália, aos 88 anos, o Papa Francisco. Começa nos Estados Unidos julgamento que pode forçar o Google a vender navegador de internet. Oferecimento Bradesco, eleito o melhor banco para investir. Pelo menos 14 pessoas ficaram feridas após uma explosão numa plataforma da Petrobras, na Bacia de Campos, Rio de Janeiro. Agora veja que risco, Clébio, 166 trabalhadores a bordo. Uma das vítimas chegou a cair no mar. Os feridos foram retirados de navio da plataforma e depois levados de helicóptero para Macaé, no litoral norte do Rio de Janeiro. Os primeiros atendimentos foram concentrados neste hospital público. Alguns pacientes já foram transferidos para unidades particulares da região. Temos aqui 3 pacientes um pouco mais graves, que são esses pacientes com queimadura além do rosto, também no dorso e nas mãos. Eles estão estáveis, já foi feito curativo, iniciado as medicações. A Marinha informou que primeiro houve uma explosão e depois um incêndio. Um trabalhador caiu na água e foi resgatado por uma embarcação de apoio a serviço da Petrobras. Ele também teve queimaduras nas mãos, no rosto, um pouco no pescoço, mas se encontra estável. Tomografia de tórax e abdômen não deu nenhuma alteração importante. As chamas foram controladas depois de 4 horas. Segundo a Petrobras, a plataforma de Cherne 1 está ancorada a 130 quilômetros da costa de Macaé, na Bacia de Campos. A unidade não produz petróleo desde 2020, mas mantinha a extração de gás. O sistema de produção e escoamento foi paralisado. De acordo com o Sindicato dos Petroleiros, 176 trabalhadores estavam a bordo da plataforma. Parte dos funcionários foi resgatada ao longo do dia. A Petrobras vai formar uma comissão para apurar as causas do acidente. A Agência Nacional do Petróleo acompanha o caso junto à Petrobras. Em 2001,
2 explosões causaram a morte de 11 funcionários que trabalhavam na plataforma P-36, também na Bacia de Campos. As investigações apontaram falhas na operação e manutenção como as causas do acidente. Olha, você vem acompanhando aqui no Jornal da Record, a polícia continua fechando o cerco em torno dessa rede de tráfico de drogas que passa pelo Centro-Oeste. Dessa vez, uma operação conjunta entre a Polícia Federal e a Polícia Militar de Goiás conseguiu apreender meia tonelada de cocaína que vinha da Bolívia. 2 estrangeiros foram presos. Olha, Cris, essa inclusive é a segunda apreensão dessa quantidade de droga só nesse feriado. O avião de pequeno porte pousou em uma pista clandestina no município de Santa Rita do Araguaia, a 510 quilômetros de Goiânia, na divisa com o estado de Mato Grosso. Dentro da aeronave foram encontrados 500 quilos de cocaína. 2 homens foram presos em flagrante, um venezuelano e um boliviano. Eles se preparavam para desembarcar a droga. A droga e os 2 estrangeiros foram levados para a Superintendência da Polícia Federal em Goiânia. Pelo plano de voo e a matrícula do avião, os policiais descobriram que a droga veio da Bolívia. Foi a segunda grande apreensão de cocaína em Goiás, só neste feriado prolongado. Na sexta-feira, mais meia tonelada de cocaína foi apreendida em um caminhão carregado com arroz em Goiânia. 4 homens foram presos. A droga também veio da Bolívia e foi transportada de avião para Goiás. Daqui seria distribuída para o restante do Brasil. Esse modal aéreo já é conhecido, né? Nós estamos aí desde o ano passado aprendendo várias aeronaves, trazendo modal. É um método de trazer maior quantidade, com maior agilidade e evitar as fiscalizações nas rodovias. Notícia boa agora, dinheiro no bolso, porque mais de 34 milhões de aposentados, pensionistas e beneficiários do INSS vão começar a receber a primeira parcela da antecipação do 13º salário nesta semana. Com a medida, o governo federal espera injetar 73 bilhões de reais na economia. Seu Luiz Carlos depende da aposentadoria para arcar com o tratamento médico da esposa. A antecipação do 13º salário vai fazer muita diferença. Sempre tem um ou outro medicamento que a gente precisa comprar. E os medicamentos são caros, que ela precisa, né? Dona Iraci, de 80 anos, também está na expectativa. A aposentada sofre de artrose. Estou fazendo tratamento, essa semana passei pela médica, só uma consulta está 850. Eu paguei, né? Então, para mim, está sendo bom. A antecipação da primeira parcela do 13º salário para aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios do INSS começa na quinta-feira. Mais de 34 milhões de pessoas serão beneficiadas com o dinheiro extra que deve injetar na economia cerca de 73 bilhões de reais, segundo a estimativa do governo federal. O valor do benefício já pode ser consultado pelo site ou aplicativo Meu INSS. Por telefone, basta discar 135 e confirmar os dados pessoais. O calendário de pagamento da primeira parcela vai até o dia 8 de maio. Já a segunda parte será depositada entre os dias 26 de maio e 6 de junho. É importante porque no meio do ano a gente tem sempre coisas para comprar, né? E antecipa, eu acho melhor receber agora do que no final do ano. 70% dos beneficiários do INSS recebem até um salário mínimo. O Sindicato dos Aposentados acredita que o valor antecipado vai ser usado em necessidades básicas do dia a dia. E quando o assunto é dinheiro a ser recebido, é bom redobrar a atenção e os cuidados com as fraudes, principalmente no pagamento de contas. É importante ligar para o seu banco, falar com o seu gerente, para viabilizar uma forma de pagar a sua dívida, pagar a sua conta sem cair em nenhum golpe. A dona Marisa vai tentar economizar parte do dinheiro. Pensar numa comprinha que eu quero fazer, lógico, mas não estou pretendendo gastá-lo todo, não. Penso sempre no amanhã, sabe? Morreu hoje, aos 88 anos, o Papa Francisco. Eleito em 2013, após a renúncia de Bento XVI, ele ficou conhecido por ser o primeiro Papa latino-americano. De acordo com o Vaticano, Francisco morreu por acidente vascular cerebral e insuficiência cardíaca. Os sinos na Praça São Pedro marcaram a morte do Papa Francisco.
Ontem ele participou da comemoração do Domingo de Páscoa e também recebeu o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, no Vaticano. Jorge Mário Bergoglio nasceu em 17 de dezembro de 1936, em Buenos Aires, na Argentina. Filho de imigrantes italianos, iniciou a vida religiosa na década de 1950. Foi ordenado padre em 1969. Nos anos 90, chegou a bispo auxiliar e depois arcebispo de Buenos Aires. Em 2001, foi nomeado cardeal. Em 2013, quando o Papa Bento XVI renunciou ao cargo por questões de saúde, Jorge Bergoglio assumiu o posto e adotou o nome Francisco. Em seu papado, lidou com escândalos da Igreja Católica. Centenas de vítimas em todos os continentes denunciaram abusos sexuais de padres, bispos e funcionários ligados à instituição. O Papa chegou a se desculpar publicamente pelos crimes, mas muitos casos permanecem encobertos e sem investigação ou julgamento. Nos últimos anos, Francisco enfrentou diversos problemas de saúde, com cirurgias, dores no quadril e nos joelhos, o que o obrigou a usar cadeira de rodas. Neste ano, o Papa foi diagnosticado com pneumonia nos 2 pulmões. Francisco chegou a pedir ajuda a assistentes dias antes de ser internado. A doença se tornou ainda mais complicada, não só pela idade avançada, mas porque o Papa teve parte do pulmão retirada ainda na juventude. Francisco ficou no hospital por 38 dias e teve alta há 1 mês. O corpo ficará exposto por 3 dias no Vaticano e depois será enterrado em uma basílica no centro de Roma. A votação para escolher um sucessor deve acontecer entre 15 e 20 dias. Até que haja um substituto para o posto de Francisco, o cardeal irlandês Kevin Joseph Farrell, responsável pela administração dos bens e do tesouro do Vaticano, assume interinamente. De acordo com o boletim médico, nesta segunda-feira, o Papa sofreu um acidente vascular cerebral, entrou em coma e teve um colapso cardiovascular irreversível no apartamento onde morava no Vaticano. O Papa Francisco ficou no cargo por 12 anos. O presidente Lula vai a Roma para participar do funeral do Papa Francisco. A data da viagem ainda depende da confirmação do Vaticano sobre a cerimônia. Em nota, Lula lamentou a morte e decretou luto de 7 dias no Brasil. O presidente Donald Trump completou neste domingo 100 dias à frente do governo dos Estados Unidos. Hoje ele voltou a defender o chefe do Pentágono pelo suposto vazamento de informações secretas de ataques ao Iêmen. Trump participou de um evento tradicional na Casa Branca e confirmou que vai ao funeral do Papa Francisco. Em conversa com repórteres, Trump defendeu o secretário de Defesa americano Pete Hegseth. O presidente disse que tem muita confiança no atual chefe do Pentágono. Pete Hegseth teria divulgado detalhes sobre bombardeios contra alvos de rebeldes Houthis em um grupo de um aplicativo de mensagens em que estariam parentes dele. É isso que a mídia faz. Eles pegam fontes anônimas de ex-funcionários descontentes e depois tentam apunhalar e queimar as pessoas para arruinar as reputações, disse o secretário de Defesa. Os primeiros 100 dias de Trump na Casa Branca foram marcados por medidas rigorosas contra imigrantes ilegais, pela reversão de políticas externas e por impactos nos mercados mundiais. Hoje, Trump voltou a pressionar o presidente do Banco Central americano, Jerome Powell, para que reduza as taxas de juros e disse que, se essa medida não for tomada, pode haver uma desaceleração da economia. Nesta segunda-feira, os principais índices financeiros terminaram o dia com resultados negativos. O S&P 500 recuou 2,36%. O Dow Jones registrou queda de 2,48%. E a bolsa Nasdaq, das empresas de tecnologia, perdeu 2,55%. Também hoje, o presidente americano conversou por telefone com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Os dois líderes discutiram um cessar-fogo na faixa de Gaza e um novo acordo para a libertação de reféns. A Universidade de Harvard, em Massachusetts,
processou o governo americano para tentar impedir o congelamento bilionário de subsídios federais. O bloqueio aconteceu depois da universidade se recusar a promover políticas de combate ao antissemitismo e a encerrar o programa de diversidade de gênero, duas exigências do presidente Donald Trump. Aqui no Brasil, o ex-presidente Jair Bolsonaro permanece internado na UTI de um hospital particular em Brasília, depois de uma cirurgia para desobstrução do intestino. Segundo o boletim médico divulgado hoje, ele segue com boa evolução clínica e com pressão arterial controlada. Os drenos foram retirados do abdômen. Bolsonaro ainda é alimentado por sonda e segue com sessões de fisioterapia. As visitas continuam restritas a familiares e não há previsão de alta. Veja ainda hoje, Google enfrenta julgamento histórico nos Estados Unidos, com risco de ter que vender navegador de internet. E a seguir, Palmeiras vence o Fortaleza fora de casa e assume a liderança do Brasileirão. O primeiro-ministro de Israel afirmou que o país vai responder a ataques contra o território israelense, citando Gaza e o Iêmen. Essa declaração veio depois que terroristas dispararam mísseis contra Israel. Os Estados Unidos, principal aliado de Israel, realizaram um bombardeio contra os rebeldes Houthis do Iêmen. Os Houthis disparam mísseis contra Israel e atacam navios de bandeira estrangeira no Mar Vermelho em apoio ao Hamas. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse hoje que Israel responderá a ataques do Iêmen, do Líbano, de Gaza e de todos os outros lugares. O exército divulgou novas imagens das operações na faixa de Gaza. Nas últimas 24 horas, os militares atingiram terroristas que atuavam no norte do território. O exército anunciou hoje que matou um integrante da Jihad Islâmica, aliada do grupo terrorista Hamas. De acordo com os militares, Ahmad Mansour foi um dos extremistas que participaram dos ataques contra Israel no dia 7 de outubro de 2023. Ele atuava em uma unidade que lançava foguetes. Campeonato Brasileiro tem um novo líder. O Palmeiras, do técnico Abel Ferreira, deixou o Flamengo para trás e assumiu a ponta da tabela depois de vencer o Fortaleza fora de casa. E se tem esporte, tem Paloma Totti. Oi, Paloma, boa noite. Foi uma vitória heróica com direito a um ato de heroísmo do goleiro alviverde, foi ou não foi? Foi sim, olha ele aí, ó. Aí. Boa noite para vocês, boa noite para você. Ele foi muito bem. O goleiro Everton pegou um pênalti no fim da partida, ajudou o Palmeiras a vencer e a assumir a liderança. Vamos ver como foi esse jogão lá na casa do Fortaleza. O Palmeiras foi até a Arena Castelão com uma missão: vencer o Fortaleza e quebrar um tabu que já durava 6 anos. Richard Rios cobrou rasteiro. A bola desviou e Facundo Torres empurrou para as redes. Gol! A noite era mesmo dos gringos palmeirenses. No segundo tempo, Flaco Lopes carregou na área e sem chances para o goleiro João Ricardo. Flaco Lopes! Gol do Palmeiras! O Fortaleza reagiu, Alanzinho cruzou e Daverson diminuiu de cabeça. O atacante não comemorou o gol contra o seu ex-clube. Pé no chão, reconhecer, né, que essa derrota vai nos fazer sofrer um pouco pelo fato de ter jogado da forma que jogamos, com muita vontade, muita garra, muita humildade, respeitando o Palmeiras, que é uma grande equipe, todos sabem. Nos acréscimos, Daverson disputou com Naves. O VAR revisou o lance e marcou pênalti para o Fortaleza. E o goleiro Everton foi o herói do jogo. Um pênalti até bem batido da parte dele, mas acho que eu consegui ser mais rápido ali no momento, sair, explodir e fazer uma boa defesa. E acho que dá os parabéns não só, né, pela defesa de pênalti, mas para toda a equipe que se correu, se doou e levou uma grande vitória daqui de Fortaleza. Com o resultado
resultado, o Palmeiras assumiu a liderança do Brasileirão com 13 pontos. Em 5 jogos, são 4 vitórias e 1 empate. Além disso, o time de Abel Ferreira igualou o seu melhor início de Brasileirão na era dos pontos corridos, feito que só aconteceu em 2019 e depois, quando terminou campeão, em 2023. Sabe o que é mais difícil do que ganhar? É ganhar novamente e voltar a ganhar e voltar. Não há nada mais difícil do que ganhar de forma consecutiva. Não há mais difícil do que isso. Nos 3 primeiros meses deste ano, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros de São Paulo fizeram mais de 750 atendimentos a pessoas engasgadas. Clébio, tão importante, você que tem filho pequeno sabe disso, uma manobra simples pode salvar a vida, por exemplo, de um bebê. Foi logo de manhã. A Beatriz tinha acabado de dar mamadeira para a filha quando a bebê parou de respirar. Peguei ela e comecei a chamar Laura, Laura, só que nada, e nisso ela continuou roxa. Henrique só pensou em correr para pedir ajuda. Eu sabia que tinha um batalhão ali, aí minha reação foi pegar ela, enrolar na coberta e levar lá, né? O vídeo mostra o momento em que os policiais socorrem a criança. Vira mais, Teba. Vira mais. Laura voltou a respirar em menos de 1 minuto. Chorou? Só este ano no estado de São Paulo foram registradas 765 ocorrências de engasgo de crianças e adultos. Em todo o ano passado, foram quase 3.600 chamados, quase 10 casos por dia. Uma estatística que exige agilidade no atendimento para não crescer ainda mais. Nessa gravação, uma mãe pede ajuda. Polícia Militar Emergência. Meu filho está engasgando, não sei se tem como me ajudar, não sei o que eu faço. Senhora, quanto tempo tem a criança? Ele tem 4 dias. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros são qualificados para atender a esse tipo de ocorrência e aplicar a manobra de Heinrich, indicada para o engasgo. Mas quem estiver por perto pode iniciar o procedimento. A gente vai pegar com a mão e colocar aqui no pescoço da criança, tomando cuidado para que a gente não tampe nem a boca e nem o nariz. As vias aéreas têm que estar liberadas. A gente vai apoiar o bebê na nossa coxa, né? Dessa forma, como eu mostrei. E vamos dar 5 batidinhas. A manobra deve ser feita até a criança expelir o alimento ou objeto que causou engasgo e voltar a respirar. Quase 1 mês depois do pedido de socorro dos pais da Laura, a equipe que atendeu a ocorrência fez uma visita surpresa para a família. É bom saber que a gente pode salvar uma vida dessa forma, né? É uma felicidade. Eu sou muito grata, então eu sempre vou ser grata a eles. Falei que eles foram um herói na vida da minha filha. Um grupo que pretendia atacar um homem em situação de rua foi preso no Rio de Janeiro. Agora veja que grave. Essa ação foi planejada nas redes sociais e seria transmitida ao vivo pela internet. A polícia agiu rápido e prendeu os integrantes de uma comunidade virtual que estimula crimes de ódio. 3 adultos e um menor de idade planejavam a execução de um homem em situação de rua. Tudo seria transmitido em tempo real. Existe também a indicação da prática de racismo, na medida em que, quando eles escolheram essa pessoa em situação de rua, eles disseram que teria indicação por conta de uma questão racial. Segundo a polícia, o grupo também induzia as vítimas à automutilação e até mesmo ao suicídio. Entre os crimes investigados ainda estão maus tratos a animais e compartilhamento de pornografia infantil. Só em 2024, 1.067 operações foram feitas pela Polícia Civil no país para desarticular quadrilhas que divulgavam imagens de menores de idade pelas redes. Um instituto especializado aponta que nos últimos 11 anos, os crimes virtuais fizeram 56 vítimas entre crianças e adolescentes no Brasil. Há 2 meses, um adolescente foi convencido a atear fogo em um homem em situação de rua na zona oeste do Rio. O menor, de 17 anos, usou 2 coquetéis molotovs e ainda transmitiu tudo ao vivo. A vítima teve quase 60% do corpo queimado, mas sobreviveu. O homem que filmou toda a cena foi preso e o menor apreendido dias após o ataque.
A Justiça aceitou a denúncia contra o soldado do Exército, Miguel Felipe dos Santos Guimarães, de 20 anos. Na decisão, a juíza entendeu que o crime gerou abalo social e que repercutiu negativamente na cidade. Eu sei que a realidade hoje em dia é muito difícil para você também afastar completamente os dispositivos eletrônicos das crianças e dos adolescentes, mas é muito importante que isso seja fiscalizado, porque esses atos criminosos realmente acontecem à margem da ciência dos pais. O Jornal da Record vai agora mostrar para você ao vivo como é que está a volta de quem aproveitou o feriado para ir ao litoral paulista. A nossa colega Marcela Varasquim está no sistema Anchieta Imigrantes e atualiza a situação das estradas. Oi, Marcela, boa noite. Boa noite, Cris, Clébio, boa noite a todos. Desde as 7 horas da manhã está em vigor a Operação Subida, com 8 pistas em direção à capital paulista e 2 em direção ao litoral. Neste momento, os motoristas sobem a serra pelas pistas norte e sul da Imigrantes e pela pista norte da Via Anchieta. Segundo a Ecovias, a Imigrantes, onde nós estamos agora, registra congestionamento entre os quilômetros 64 e 46. No sentido litoral, o congestionamento está entre os quilômetros 46 aos 58. Essa operação termina às 11h59 de hoje. Cris e Clébio. Obrigada, Marcela. Agora vamos direto para a rodovia Anhanguera. Você vai ver as imagens porque no sentido capital o congestionamento é entre os quilômetros 56 até o 40. Já no sentido litoral, há congestionamento dos quilômetros 32 até o 40. A operação Subida termina às 11h59 da noite de hoje. O feriado prolongado, infelizmente, foi marcado por diversos acidentes nas estradas do país. Até o ônibus do cantor Ferrugem se envolveu em uma batida no Rio Grande do Sul. Um dos acidentes registrados no Rio Grande do Sul envolveu o ônibus do cantor Ferrugem, que se apresentou em Rio Grande, no sul do estado, no fim de semana. O acidente aconteceu às 6 horas e 45 minutos da manhã de domingo, em um trecho próximo à Ponte do Guaíba, que liga Porto Alegre ao interior do estado. Destruiu tudo ali à frente do ônibus, a porta foi arrancada, mas graças a Deus ninguém se machucou, todo mundo bem, todo mundo inteiro. Ainda na sexta-feira, primeiro dia do feriadão, Karine Louise Friedrich, de 43 anos, morreu quando voltava para casa após um trabalho como bartender. Ela foi atingida por um carro que trafegava na contramão por volta da 1h20 da manhã. Isso não pode ficar assim. A gente entrou para uma estatística, mais um, né, de mais uma morte, mas a gente não vai deixar que seja mais um sem justiça, que essas pessoas saiam impunes. No restante do país, o feriadão também foi marcado por acidentes. Imprudências como o excesso de velocidade, ultrapassagens em locais proibidos, uso do celular ao volante e consumo de bebida alcoólica são as principais infrações. Em Santa Catarina, 9 pessoas ficaram feridas em um grave acidente na SC 480 em Chapecó. A rodovia liga o estado com o Rio Grande do Sul. Na BR-304, próximo à cidade de Açu, no Rio Grande do Norte, um carro tentava entrar na rodovia quando foi atingido por um caminhão-baú. A colisão aconteceu neste domingo. Apesar do impacto, os ocupantes dos veículos não ficaram gravemente feridos, mas foram encaminhados a uma unidade de saúde da cidade. No sábado, 3 homens da mesma família morreram dentro do veículo que foi esmagado por um caminhão que tombou na rodovia Padre Manuel da Nóbrega, que liga Cubatão à Praia Grande, no litoral paulista. Começou hoje nos Estados Unidos o julgamento que pode obrigar o Google a vender o navegador Chrome. As audiências vão durar 3 semanas e servirão para encontrar uma medida que retome a competição no mercado de buscas online. O julgamento de hoje é resultado de uma decisão da Justiça Federal Americana de agosto do ano passado. Na época, a corte entendeu que as práticas aplicadas pela Alphabet, dona do Google, monopolizaram o mercado de buscas na internet. Segundo a denúncia do Departamento de Justiça americano, a companhia pagou o equivalente a 150 bilhões de reais a fabricantes para que o Chrome fosse o navegador padrão em celulares e tablets.
A acusação contou com o apoio de 38 promotores estaduais do país. Para o Departamento de Justiça, o comportamento ilegal do Google criou um desequilíbrio econômico. Com isso, os consumidores são forçados a usar o mecanismo de busca da empresa. Ao longo de 3 semanas, a Justiça Federal vai debater qual medida deve ser tomada para restabelecer a competição no mercado de buscas online. Entre as alternativas estão o fim desses pagamentos e o compartilhamento de dados do Google com as concorrentes. Se o tribunal entender que não é suficiente, pode obrigar o Google a vender o Chrome. O processo ocorre em paralelo a outro julgamento, que pode levar ao desmembramento do Google. A Big Tech foi considerada culpada na semana passada por monopolizar o mercado de publicidade online. Segundo a Justiça do Estado da Virgínia, a atuação da empresa tornou sites pequenos dependentes da renda vinda de anunciantes, que eram gerenciados pelo Google e ganhavam destaque no buscador da companhia. Destaque de Brasília, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal começa amanhã a análise da denúncia de 6 integrantes do chamado Núcleo 2 da suposta trama de golpe de Estado depois das eleições de 2022. A Corte vai definir se a denúncia da Procuradoria-Geral da República atende aos requisitos legais e se a acusação apresenta elementos para a abertura de uma ação penal contra os acusados. Se a denúncia for aceita, os 6 denunciados se tornarão réus. São eles: Silvinei Vasques, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal; Fernando de Souza Oliveira, delegado da Polícia Federal e ex-secretário executivo da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal; Marcelo Costa Câmara, coronel do Exército da Reserva e ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro; Felipe Garcia Martins Pereira, ex-assessor especial de Assuntos Internacionais; Marília Ferreira de Alencar, ex-diretora de inteligência do Ministério da Justiça; Mário Fernandes, general da Reserva e ex-número 2 da Secretaria-Geral da Presidência. Se a denúncia não for aceita, o pedido é arquivado. A análise terá início amanhã na primeira turma do STF, já que o relator, ministro Alexandre de Moraes, faz parte dela. Os ministros Cristiano Zanin, Luiz Fux, Flávio Dino e Carmen Lúcia também fazem parte da turma. O relator ou a turma podem decidir levar o julgamento ao plenário. Pelas regras internas, o presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, não participa das turmas. Esse grupo faz parte do Núcleo 2. De acordo com a PGR, é acusado de gerenciar as ações que levariam ao golpe de Estado, considerado crucial para garantir a tentativa de ruptura constitucional. A PGR acusa os integrantes de 5 crimes: abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, organização criminosa, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Se a denúncia for aceita, começa a etapa de coleta de depoimentos e outras provas. Encerrada essa fase, o caso vai a julgamento. A defesa do delegado Fernando Souza diz que há excesso na acusação, porque durante o inquérito ele foi indiciado somente por violência eleitoral e acredita que a turma deva rejeitar a denúncia dos demais crimes. A defesa de Felipe Martins informa que a denúncia da Procuradoria-Geral da República é extremamente frágil, o que ficará muito evidente durante a sustentação da defesa. Os advogados de Mário Fernandes disseram que não vão se manifestar antes do julgamento. Os demais denunciados foram procurados pelo Jornal da Record, mas não se manifestaram. Mudando de assunto, equipes de resgate tentam localizar um homem que desapareceu no Pantanal. E olha qual a razão. A principal suspeita é de que ele tenha sido atacado por uma onça. Essas imagens gravadas no fim de semana mostram as pegadas de uma onça pintada que vinha rondando uma vila de pescadores entre os municípios de Aquidauana e Miranda, no Pantanal sul-mato-grossense. Olha, parece cavucado de búfalo. Olha o tamanho do rastro. Hoje pela manhã, o caseiro Jorge Ávila, que mora no local, foi dado como desaparecido. Rastros do felino foram encontrados às margens do rio Miranda por um pescador que teria flagrado o momento do ataque. Ela sentou aqui, ó, ficou escondida aqui, ó. Ela arrancou aqui, ela pulou por cima da grade aqui e aí pegou ele aí, ó.
A Polícia Militar Ambiental foi comunicada sobre o desaparecimento do caseiro e deu início às buscas numa área de mata. Um helicóptero da Secretaria de Segurança Pública do Estado foi chamado para auxiliar no trabalho dos militares. A onça-pintada é o maior felino das Américas. Estima-se que só no Pantanal existam cerca de 1.000 animais da mesma espécie. Esta pesquisadora, especialista em felinos, explica que ataques de onças pintadas contra humanos são raros, mas que acidentes envolvendo felinos podem acontecer. Ter nas fazendas protocolos, como evitar acidentes. É um animal realmente grande, né? Um carnívoro, e a gente tem que tomar muito cuidado. As buscas foram suspensas no fim da tarde e vão ser retomadas amanhã. A semana começou gelada e com recordes de frio no sul do país. Hora de conversar com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Quais os destaques do tempo para essa semana? Olha, Cris, teremos de tudo um pouco, viu? Até amanhã, temperaturas baixas e tempo firme. A partir de quarta-feira, volta a esquentar e a chover forte na região sul e em São Paulo. Boa noite para você, Clébio. Boa noite. E boa noite para você de casa. Amanhã, o ar frio e seco mantém as temperaturas mínimas ainda mais baixas e afasta as nuvens de temporal do sul do Brasil. Na Serra Catarinense, a terça-feira pode começar com geada. O dia amanhece com temperaturas entre 4 e 5 graus em Bom Jardim da Serra, São Joaquim e em Urubici. À tarde, aquele sol que não esquenta nada. As máximas chegam aos 19 graus. Em Porto Alegre e em São Paulo, o dia também começa gelado. Não chove e à tarde faz até 25 graus. Em Campo Grande, tempo abafado, com chance de chuva rápida e até 29 graus. Hoje, os estados do Rio de Janeiro e de Pernambuco receberam a maior quantidade de chuva. Neste momento, as nuvens carregadas se concentram entre Mato Grosso, Amazonas e Pará. Amanhã, a frente fria segue na altura da Bahia, formando temporais na capital Salvador. Tem risco de transtornos. A chuva também aumenta entre o interior do Tocantins, do Maranhão e do Piauí. Entre o Acre, Amazonas e Mato Grosso, tempo abafado, com pancadas de chuva à tarde. No giro de temperaturas, faz até 24 graus em Florianópolis, 26 no Rio de Janeiro, 30 em Brasília e em Belém e até 31 no Recife. Tempo delivery. A Irene é de Ceres, Goiás. Olá, Irene. Amanhã, tempo firme com 33 graus. A partir de quarta, volta a chover, mas sem alertas. Faz até 31. Na quinta, dia nublado e com garoa a qualquer hora, máxima de 30. O Giovanni quer saber como vai ficar o tempo em Mormaço, Rio Grande do Sul. Olá, Giovanni. Até quarta, amanhecer gelado e nada de chuva para você. Na quinta, volta a chover forte com temporais. Tem chance de alagamentos. À tarde, máximas entre 22 e 27 graus. Faça como eles e participe do nosso Tempo Delivery. Poste seu pedido nas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Cris, Clébio. Valeu, Lid. Um avião com quase 300 pessoas a bordo pegou fogo na pista do Aeroporto Internacional de Orlando, nos Estados Unidos. O incêndio começou em um dos motores, poucos minutos antes do horário previsto para a decolagem. Uma testemunha gravou o momento em que um escorregador inflável foi acionado para que os passageiros então pudessem sair. Os bombeiros conseguiram conter as chamas e ninguém ficou ferido. Localizada no pé da Serra do Mar, em Cubatão, uma usina hidrelétrica está prestes a completar 100 anos. Com capacidade para abastecer 2 milhões de pessoas, ela hoje opera como reserva, Cris, para evitar apagões. A subida da serra é feita neste bonde, puxado por cabo de aço. Um percurso de cerca de 1 quilômetro até o topo, com trechos bem inclinados. Ao lado, 8 enormes tubulações compõem parte da usina, que já foi a maior do hemisfério sul. Do alto, já em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, visão privilegiada de parte do litoral de São Paulo. A usina hidrelétrica Henry Borden é uma das mais antigas do Brasil. Começou a ser construída há 100 anos. Ficou pronta em 1926 e ainda está em operação. Ela foi a primeira que aproveitou a queda da água produzida pelo desnível da serra
para gerar energia. Você fazer uma transposição de água da bacia do Tietê para o reservatório Billings, né, construir um reservatório dentro da região metropolitana de São Paulo, trazendo água em abundância e também energia, foi realmente um projeto futurista para a época. Na década de 1970, o local era responsável por abastecer a região metropolitana de São Paulo e toda a Baixada Santista, inclusive o Polo Industrial de Cubatão, fundamental para o desenvolvimento do estado. Atualmente, integra o Sistema Nacional de Energia e opera como uma reserva de segurança. Do topo ao pé da serra, são 720 metros de queda d'água. O complexo Henry Borden tem capacidade para abastecer uma cidade de 2 milhões de habitantes, mas só entra em ação em caso de aumento de consumo de energia ou de apagão. Hoje, gera, em média, 10% da capacidade total, em 2 usinas. Uma delas é essa daqui, subterrânea. Foi construída dentro de uma caverna no meio da serra. Parte da escavação original foi preservada. A caverna tem a altura de um prédio de 10 andares. Muitos equipamentos quase centenários ainda estão funcionando. Mas o complexo passa por uma modernização. Mesmo antiga, a usina é fundamental para equilibrar a oferta de energia no país e evitar, por exemplo, que a conta de luz fique mais cara. Se aumentar a necessidade de consumo do sistema, em 10 minutos nós conseguimos atingir a geração máxima, evitando sim o apagão, porque aí o sistema ele fica estabilizado, gerando energia conforme o consumo. Vamos falar novamente do movimento de volta do feriado. Na rodovia Anhanguera, que você sabe liga a capital paulista ao interior do estado, o congestionamento no sentido São Paulo é entre o quilômetro 56 em Jundiaí e o quilômetro 20, para quem retorna à capital paulista neste fim de feriadão. A conquista inédita e histórica de Hugo Calderano ainda repercute por aqui. O mesatenista é o primeiro sul-americano a se tornar campeão do mundo. O ponto histórico. É do Brasil o primeiro lugar em uma das mais importantes competições de tênis de mesa do mundo. É muito difícil falar sobre isso, é muito surreal. Eu acho que agora eu coloquei o meu nome na história do tênis de mesa e eu estou muito feliz. É um esporte que não oferece barreiras a quem quer jogar. Praticamente o que eu jogo aqui, eu jogo lá igual. Nesta academia dedicada ao tênis de mesa, Hugo Calderano já inspira amadores e jovens atletas. Pessoas ficam interessadas, né, em jogar igual o Hugo Calderano, se bem que é muito difícil. Eu vejo como uma coisa incrível para um brasileiro. A vitória na Copa do Mundo em Macau por 4-1 quebrou a hegemonia dos orientais no esporte e entrou para a história. Calderano é o primeiro atleta não asiático e não europeu a conquistar a Copa do Mundo. O mesatenista tem 28 anos e 25 títulos na carreira. Disputou 3 Olimpíadas. Na última, no ano passado, em Paris, perdeu o bronze para um francês. Eu acho que se você falasse comigo há um mês, eu estava muito triste. Eu também queria agradecer a todos pelo apoio. Em uma rede social, o presidente Lula disse que o desempenho de Hugo foi incrível e que tem orgulho do atleta. Não é de hoje que o Brasil torce e acompanha o tênis de mesa. Há alguns anos, um outro Hugo contribuiu muito para colocar o país em destaque na modalidade. Hugo Oyama participou de 6 Olimpíadas e 7 Jogos Pan-Americanos. Ele é um colecionador de medalhas. Eu tenho 15 medalhas no total, sendo 10 de ouro, uma de prata e 4 de bronze. O multicampeão pan-americano se surpreendeu com o desempenho de Hugo Calderano. O Hugo não errou quase nada. Realmente foram 4 sets do nível absurdo. Um ouro com tanto peso como esse só tem a fazer do tênis de mesa um esporte cada vez mais popular no Brasil e impulsionar o Hugo Calderano para novas conquistas. E ele sempre falou que o foco dele é medalha olímpica. E nada melhor do que começar mais um ciclo olímpico assim, né?
Parabéns ao Hugo, à Rebeca Andrade, que nos encheram de orgulho com essas conquistas e que venham muitas outras, não é isso, Cris, Clébio? Sem dúvida, Paloma, dá gosto ver esses atletas com esse desempenho maravilhoso. Obrigada. Estaremos na torcida. Essas foram as notícias de hoje. À 00:30 tem mais Jornal da Record. Mas você pode assistir a edição completa ou ouvir a nossa versão em podcast no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. Não se esqueça, a programação da Record está ao vivo e de graça no Play Plus. Fique agora com a novela Força de Mulher. E logo depois de Reis, tem Até Onde Ela Vai. Você não pode perder? Ótima noite para você. Boa noite, até a próxima. Bradesco, entre nós, você vem primeiro.